Quando uma mulher passa por um relacionamento abusivo, talvez a coisa mais difícil para ela seja retomar a vida sentimental, a vida amorosa, depois desse relacionamento abusivo. Eu sou Carla Antloga, eu sou psicóloga, pesquisadora em trabalho feminino, mas também especialista em temas que tangem as mulheres. Nós vamos começar essa série respondendo perguntas que chegaram para mim no direct e basicamente a gente vai falar de mulheres e relacionamentos. Olha, eu acho que só quem já passou por um relacionamento abusivo pode entender a proporção e tamanho do estrago que um relacionamento como esse pode fazer na vida de uma mulher. Tô falando de um lugar de mulher branca, tô falando de um lugar de mulher heterossexual, que está, portanto, em relacionamentos heteronormativos. E estou falando também do lugar de uma mulher que já passou por relacionamentos abusivos. Penso que uma das coisas mais complexas nessa situação, e aí a experiência clínica trouxe muito essa visão para mim também, é que a gente vive no Brasil numa cultura de abuso, numa cultura de estupro. De maneira que, primeiro, é muito difícil a gente conseguir perceber quando está numa relação abusiva. Por quê? Nós vivemos num contexto de relações que são abusivas em várias modalidades. No trabalho a gente tem relações abusivas, com a família a gente tem relações abusivas, com os amigos a gente tem relações abusivas. Então, é muito difícil se perceber numa relação abusiva. E aí, o que acontece? Quando a mulher se percebe, é difícil sair, a gente tem milhares de conteúdos sobre isso, e depois que ela sai, o que a gente escuta, e eu mesma passei por isso, e o que chega na clínica é muito assim, tá, se eu demorei tanto para descobrir que eu estava num relacionamento abusivo, demorei tanto para sair, e depois demorei tanto, né, para me recuperar, como é que eu posso saber se esse novo relacionamento em que eu tô entrando não é um relacionamento, né, abusivo? E será que vale a pena me relacionar de novo? E é claro que essa é uma decisão extremamente particular, né? E que, óbvio, a gente não precisa de um relacionamento amoroso, heteronormativo para ser feliz. Vocês estão vendo que vídeo gravado na vida real tem bolsa, mochila e sapateira sem porta ali, é o que temos. E é claro que ninguém precisa de um relacionamento amoroso para poder ser feliz, a gente pode ser feliz de muitas formas distintas, né? E também a sociedade narra isso, que nós seremos felizes se nós tivermos um relacionamento, né, um parceiro. Para as mulheres, essa narrativa é muito constante. E o fato é que é muito difícil a gente conseguir voltar a se relacionar depois de passar por um relacionamento abusivo. Tem relacionamentos abusivos em vários graus, né? Mas a gente não vai entrar aqui nesse mérito. Um relacionamento abusivo é aquele em que a gente, obviamente, sente que sofreu um abuso, em que seus limites, em que os nossos limites foram ultrapassados, em que a gente se sente inadequada, se sente não amada, né? E um relacionamento que faz muito mal, faz mal. Na verdade, não precisa fazer muito mal. O relacionamento abusivo não precisa fazer muito mal. Ele pode fazer, ele vai fazer mal. E então retomar a confiança é alguma coisa muito complexa e que precisa de uma coisa que a gente não tem muita paciência para fazer, que é dar um tempo. Tempo. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é como essa dimensão é essencial para a cura. A gente vive numa sociedade que também narra pra gente que é possível resolver as coisas assim, ó, né? 10 sessões disso, 30 sessões daquilo, você vai estar curado. Não funciona desse jeito. Para elaborar todos os conteúdos, para entender o porquê de ter aceitado estar num relacionamento abusivo, para compreender o contexto cultural em que nós vivemos, que narra que relacionamento abusivo é uma espécie de relacionamento romântico, a gente precisa de tempo, né? E eu vejo muitas soluções mágicas o tempo inteiro, tanto em Instagram, quanto em YouTube, quanto em livros, narrando que é muito fácil, né? Você vai se recuperar em pouco tempo. E, na verdade, não se recupera em pouco tempo. Pelo menos a literatura especializada e o que eu estudo nas pesquisas que eu faço conta pra gente que a gente precisa de uma boa temporada sozinha, esperando, né? Esse processo de cura mesmo, que é um processo. Tem um texto no meu Instagram que eu falo sobre essa história de cura para coração partido, né? E existe um tempo para todas as coisas, inclusive para se recuperar disso.
A nossa sociedade também conta um pouco, né, de uma coisa que, você se cura de um amor ruim com um amor novo. Olha, no caso dos relacionamentos que nós identificamos como relacionamentos abusivos, não funcionam assim. Porque nós, mulheres, que passamos por esse tipo de coisa, os homens também, mas esse vídeo é mais para as mulheres, que passamos por esse tipo de coisa, a gente sai quebrada, sequelada, né? E é muito difícil tanto recuperar a confiança em si mesma, imagina uma outra pessoa. O tempo é fundamental e processos psicoterapêuticos também. E processo psicoterapêutico tem que ser acompanhado por psicólogo, por psicoterapeuta, com formação adequada para fazer isso. Eu vi um vídeo que estava passando no Instagram esses dias fazendo uma comparação, né, entre esses processos que são feitos por alguns profissionais que prometem uma velocidade danada para cuidar das coisas e como funciona com um psicólogo. E a verdade é que a psicoterapia tem embasamento científico e ela funciona, né? E, portanto, é muito importante que a psicoterapia seja uma estratégia utilizada na saída desses relacionamentos. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é se dar um tempo. Quanto tempo? Não sei, 6 meses, 1 ano, 3 anos, né? Depende do seu processo. Mas respeitar o seu tempo é muito importante, porque se obrigar a estar em outra relação pode gerar N coisas, uma espécie de comportamento paranoico, né? Esperando que a próxima coisa vá dar errado. E aí também comportamento de autossabotagem, né? Uma espécie de profecia autorrealizadora, porque se você acredita tanto que o próximo relacionamento vai dar errado, quem sabe, talvez, você não vá fazer alguns boicotes, né? Para que a sua profecia autorrealizadora, a sua ideia se confirme. Então, esse tempo é fundamental para isso. Investir em processo terapêutico é fundamental. Compreender que a nossa cultura é uma cultura de abuso, para que a gente comece a se posicionar contra isso. A cultura brasileira é uma cultura de abuso. Nós viemos de uma nação que foi criada com base em estupro de mulheres negras e indígenas. Fim, certo? Nós temos dados, elementos suficientes, historiadores e historiadoras que têm estudado e escrito e defendido isso. E é uma verdade. Então, essa marca, né, transgeracional, essa marca quase arquetípica que existe na nossa sociedade, ela é muito séria. E a gente precisa olhar para isso com muito cuidado para começar a perceber. Porque, vejam, demora muito para a mulher perceber, principalmente para a mulher, perceber que está num relacionamento abusivo. Não só mulheres, homens também. Mas para as mulheres demora muito perceber que está num relacionamento abusivo. Porque uma série de comportamentos abusivos são naturalizados na nossa sociedade. Né? Por exemplo, sei lá, mexer no celular da parceira, mexer no celular do parceiro é uma coisa considerada comum. Gente, um celular é quase sua memória, entendeu? É como invadir seu cérebro. Hoje em dia é muito isso. Mas entre vários outros comportamentos, né? Uma outra espécie de autorização de uma colonização das ideias, né? Tem que compartilhar todas as ideias do parceiro e uma espécie assim de junção, de fusão que o romance narra que é importante acontecer, senão não é amor. E na verdade isso não é amor, né? Dá pra gente amar, cada um preservando sua identidade, e me parece que isso é muito mais saudável. Então, compreender que a gente vive nessa cultura e ficar atento, né, para os sinais, atenta para os sinais que vão começando a se manifestar quando um relacionamento é abusivo. Mas a gente está falando de entrar num próximo relacionamento, beleza. Mas para entrar num próximo relacionamento, você precisa ter treinado esse olhar para perceber no começo, mas ao mesmo tempo não sabotar e não se defender de tudo, né? Agora, sem tempo e sem processo terapêutico, olha, é melhor você evitar. Evita relacionamento por um tempo, ninguém morre por isso. Você não vai morrer de carência, de amor, de asfixia, de fome, porque tá se preservando temporariamente. E aí, quando você sentir que é a hora de retomar a sua vida amorosa, dividindo essa vida com alguém, se você sentir que esse é o caso, talvez seja necessário ter transparência com esse novo relacionamento, explicar o que houve e, principalmente, ser muito cautelosa e também dar tempo, né? Porque uma coisa clássica nos relacionamentos, que são relacionamentos abusivos, é que as coisas acontecem assim. O João Marques Psi, lá no Instagram, ele chama de love bombing, né? É um termo já bem corriqueiro. Mas é aquela coisa, né, explosiva no começo, e no geral o homem faz tudo para seduzir a mulher. Isso não tem uma cara boa. Vamos ver se dura, né? E aí dar um tempo para o amadurecimento das coisas. Relacionamentos abusivos, eles têm essa característica, né, de muita velocidade, de muita intensidade.
E aí começa muito controle, uma série de outras coisas que vem junto. Então, preserve-se num primeiro momento. E quando você resolver se expor novamente, tenha certeza de que você já está preparada para isso, mas sabe aquela certeza lá do fundo, lá da alma? Não uma certeza de uma espécie de onipotência, estou pronta, eu dou conta de tudo. Gente, a gente sai muito machucada desse tipo de coisa. É preciso se cuidar, se amar, se proteger, né? Deixar que haja um processo de cicatrização, ah, uma espécie de calma, né? Não tem, às vezes, quando a nossa pele está irritada, a gente precisa de um tempo para ela voltar ao normal. Funciona assim pro coração também, né? Não dá pra gente ir assumindo outros contornos de relacionamento ou qualquer outro tipo de coisa. Dá, mas vai ter sequela também. E assumir outro relacionamento, se é isso que você quer, significa então também esse processo seletivo da pessoa que vai estar com você, né? Ah, tem um ditado lá em Minas Gerais, onde eu nasci, que é muito comum, que falava-se muito para as mulheres. Eu tenho 43 anos, para quem não sabe. Então, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho 43 anos. Então, assim, quando eu era mais nova, ali no meu começo da adolescência, tinha uma coisa que era assim: quem escolhe demais acaba escolhida, né? Não. Quem escolhe demais termina com um parceiro super legal do lado. Quem olha demais, quem avalia demais, né? Quem tem o cuidado do que está escolhendo para si. Gente, a gente escolhe cautelosamente os alimentos que vai colocar para dentro do nosso corpo. Por que a gente não pode escolher cautelosamente um parceiro? Pode, né? E acreditem, tem homens muito bacanas, mesmo nessa cultura horrorosa que a gente vive, tem vários homens que são muito diferentes, né? E que procuram parceiras que também sejam diferentes, enfim, que não estão afim, né? Tem muitos caras que não estão afim de exercitar essa coisa horrorosa. Não é que eles não são machistas, é claro, eles são criados nessa cultura, é o ar que a gente respira, enfim, mas estão afim de fazer diferentes. E eu acho que, por fim, tem uma outra coisa que é muito importante, que é, olha só, como é que você quer, né, uma pessoa do seu lado se você diz que o sexo oposto não presta? Ah, nenhum homem presta. Bom, então você nunca vai achar um parceiro legal para ficar do seu lado. Tem homens que prestam. Ah, mas eles são minoria. Bom, eles são, né? Eu não posso dizer o contrário. Mas tem muito cara interessante, muito cara legal. Mas para poder se encontrar com essas pessoas, para poder estar, né, disponível afetivamente para viver um relacionamento com essas pessoas, você precisa estar minimamente curada. Então, resumindo tudo isso, se dê um tempo. Antes de entrar num outro relacionamento, se dê um tempo e avalie cautelosamente suas opções, né? Não tem só porcaria por aí. Se você acha que só tem porcaria, talvez seja a hora de você esperar um pouco mais, né? Até conseguir interagir com pessoas que estejam no mesmo nível, que estejam na mesma vibração, na mesma perspectiva de relacionamento que você. Mas, primeiro, se cure, se acalme, cuide de você. Quando você se abrir para um novo relacionamento, seja seletiva, mas muito seletiva. Não tenha medo de fazer uma seleção muito cuidadosa, muito honesta de quem é a pessoa, a próxima pessoa que você vai querer do seu lado. E veja só, é fácil a gente perceber isso. O nosso coração conta pra gente, é porque a gente não está acostumado a escutar, é porque a gente tenta se enganar quando a gente já viu vários sinais que estão sendo demonstrados ali numa relação que vai se tornando progressivamente abusiva. E aí, amada, se deu errado e você percebeu que entrou em outra relação abusiva de novo, encerra. Não precisa ficar esperando a próxima situação acontecer para você sair. Ah, mas deu errado de novo. Às vezes dá errado muitas vezes. E essa é uma outra questão para quem sai de relacionamento abusivo, que é pensar que o próximo relacionamento tem que ser um resgate de tudo que você passou. Não precisa. Talvez você precise de vários, né, companheiros ali, de tempos em tempos, né? Você não vai conseguir um companheiro que vai durar para a vida inteira naquele momento, para poder ir se encontrando, para poder ir aprendendo e tá tudo bem, né? Não vamos fazer do próximo relacionamento, meu Deus, a redenção do relacionamento abusivo que passou. Tenham paciência consigo mesmos. De pouquinho em pouquinho, essa cura vai acontecendo e esse processo seletivo vai sendo muito mais honesto com as nossas vontades do que com o que estão narrando que é felicidade pra gente.